Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês mais uma vez em uma breve reflexão nessa madrugada. E o versículo de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quero ler com vocês o verso 3, que diz assim, Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Glória a Deus. Um simples versículo, mas que nos ensina muito, irmãos. E hoje eu quero falar um pouco sobre manipulação emocional. Os manipuladores, aqueles que tentam nos ajustar justamente às necessidades deles, eles têm algumas características que talvez, se nós lermos esse versículo, passam rapidamente. Esse versículo conta justamente o momento em que um mendigo que todo dia era colocada à porta do templo, na porta formosa, ficava ali justamente para mendigar. Era um mendigo, era coxo, e as pessoas que o colocavam ele estrategicamente. Penso eu que pelo lugar ser lucrativo, um lugar onde passavam muitas pessoas piedosas, e automaticamente ele se valia do lugar para que as pessoas não viessem muito a negar e cada vez mais os seus lucros viessem a ser maiores. Sabemos que ele tinha deficiência física, mas que ele também tinha pessoas que poderiam ajudar ele a, de fato, a levar a melhoria da solução, visto que em Marcos 2 existem 4 homens que levam também um paralítico junto a Jesus. Eles não levavam esse homem para mendigar. Então, fazendo o contraponto disso, nós percebemos que esse homem era de uma certa forma adestrado, e creio que essas pessoas, embora eu não possa provar, de certa forma tinha participação nos lucros por colocar ele ali todo dia. Então não queriam que ele saísse dali. E a mente dele era justamente ensinada para aquilo que ele fazia. Nós percebemos que no versículo aprendemos algumas coisas justamente sobre manipulação emocional. A palavra fala assim, quando ele viu. Ou seja, irmãos, o manipulador emocional, a pessoa que tenta manipular as nossas emoções, ela nos observa, ela nos vê. Creio que talvez Pedro e João já tivessem até passado para ele, porque quando ele viu, ele ficou olhando. Quando ele viu o quê? Quando ele viu que eles iam entrar. Mas quando ele viu, e isso mostra para nós que essa pessoa fica nos observando, mesmo que na espreita, mesmo que na surdina, mesmo que sorrateiramente. São pessoas que decidem por si mesmo ficarem de maneira um pouco mais afastadas, não entrar no lugar do propósito, e elas têm algo justamente em comum, que é justamente a questão da observância. Hoje no mundo, na era virtual, na era da internet, nós sabemos que o inimigo ele é astuto, sagaz e sigiloso, e que a internet ela é fonte de fantasia. Precisamos tomar cuidado com quem nós falamos e o que nós falamos. Salomão vai dizer em Provérbios 4:23 que sobretudo nós devemos guardar o nosso coração, porque dali procede as fontes de vida. Existem pessoas que estão nos observando enquanto nós estamos agindo. Existem pessoas que estão olhando para nós. E a palavra fala que ele viu que Pedro e João iam entrar. Ele não abordou antes da hora. A palavra quando indica justamente o tempo. Ele é paciente, ele observa, e ele sabe a posição correta porque iam entrar. Porque era justamente aonde os judeus entravam em confronto um com os outros, visto que muitos dos israelitas se moviam pela aparência. Nós vemos ali na figura da viúva, colocando o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, observando os irmãos colocando a oferta no gasofilácio. E ali muitos jogavam, o Senhor Jesus mesmo observava. A palavra vai dizer em Hebreus 12:2 que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Entre aquelas pessoas que nos veem, nós temos anjos e demônios, e também o olhar de Deus, que nada dele escapa desse olhar. Mas mais do que isso, irmãos, nós precisamos aprender que ele é frio e calculista. Ele sabe a hora certa. Ele não vai abordar qualquer hora. Ele vai justamente aplicar aquela tão elaborada estratégia no momento em que a possibilidade de falhar é menor.
na hora que eles iam entrar, na hora que eles iam estar próximos do templo e próximos dele, e ao olhar de outras pessoas que poderiam colocar eles sobre um risco de serem atacados, justamente de viver pelas aparências, por não ajudar financeiramente aquele homem. E pediu-lhes dinheiro. Esse homem pedia dinheiro, irmãos. Outros pedem afeto, outros mendigam validação, outros mendigam alguma gratificação. E sabe o que é comum dessas pessoas? Elas aparecem e não têm interesse em ter um relacionamento conosco. Nós só servimos para elas durante esse momento em que nós podemos recompensar elas com um benefício. E elas podem ir e voltar à medida de que a satisfação das suas necessidades sejam atendidas por nós. E se nós não atendemos a satisfação, pode ser que nós causemos até uma confusão com esse tipo de pessoa. Então ela é especialista em pedir, mas ela tem muita mesmo dificuldade em dar. Eu quero repetir, ela tem muita facilidade em pedir, mas tem muita dificuldade em se doar, em doar a si mesmo. E nós podemos aprender aqui, nesse versículo, com um homem que, glória a Deus, foi curado, porque Pedro dá uma resposta inteligentíssima. O que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Não devemos, logicamente, tratar mal, mas devemos estar atentos às sutilezas do inimigo, usando os muitos que estão por aí, que foram adestrados para a sua batalha. Não caia nas manipulações emocionais que possam te levar justamente a, em algum momento, ficar carecido ou mendigar também alguma coisa. A palavra diz, e eu quero terminar em Provérbios 25, versículo 28, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã. Pai, queremos a sabedoria que vem do alto para nos livrar de toda manipulação emocional. Primeiro, Senhor, queremos viver pelo Espírito e não pelas nossas emoções. Queremos, ó Deus, viver pela Tua palavra, pela fé, por aquilo que nós sabemos. E sabemos que muitas vezes não agradaremos a todos, que as pessoas muitas vezes se irritarão com o nosso comportamento. O que nos importa, Pai, afinal de contas, é agradar ao Senhor primeiro. Logicamente, sabemos que temos as obras do Senhor de antemão e que precisamos nos relacionar, mas, Senhor, ajuda-nos com um olhar espiritual sobre todo fingimento, sobre toda manipulação e sobre toda a observação do inimigo, tentando ajustar a nossa vida àquilo que são as necessidades deles, de pessoas que não sabem se entregar e se doar. Ajuda-nos, Senhor, a ajudá-los, mesmo dando aquilo que eles precisam. Em nome de Jesus, levante e ande-se. É isso que nós precisamos aprender a falar para as pessoas. Ajuda-nos a identificar, Pai, toda manipulação emocional, em nome de Jesus. Irmão, irmã, vai pela fé, não vai pela ideia dos outros. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre.